Estudos para concursos, sobre questões de administrativo, questões de direitos, princípios expressos administrativos. Vamos lá. A respeito dos princípios da direito administrativo, assinale a alternativa correta. O princípio da moralidade administrativa impede a prática de nepotismo de administração pública, estendendo-se à vedação de nomeações de cargos públicos. Estendendo-se a vedação de cargos públicos, não. Quando fala de nomeações de cargo público, normalmente ele fala de pessoalidade, não de moralidade. Nepotismo tem um problema, que eu não entendo, não lembro o que é nepotismo. Errado. É compatível com o princípio da legalidade. O que é isso? Princípio de direito administrativo é compatível com o princípio da legalidade, óbvio, né? A ação administrativa. Não, tá perguntando se o que é. Tá enunciando se que a legalidade é. O princípio de legalidade é compatível com a ação administrativa. Tá. Que, embora não esteja estritamente autorizada por lei, ou seja, não é legal, tem por base os princípios constitucionais e visa assegurar os direitos fundamentais do cidadão. E isso não é, obviamente, errado. Para ter a base de legalidade, o princípio da legalidade é lei, tem que ter lei. O princípio da eficiência exige que a correção de ação administrativa seja analisada exclusivamente sob pena de prisma econômico. Não tem essa exclusividade. Tem vários tipos que podem ser verificados a eficiência do serviço, mas um deles, obviamente, é o econômico, mas não é exclusivamente ele que é usado. O princípio de pessoalidade não impede a realização de propagandas que tenham por objetivo promover a imagem do gestor público. E isso está errado, claro? Isso a impossibilidade impede, não impede. Sobre 1. A infração do princípio da publicidade, todos os atos administrativos devem ter o seu conteúdo veiculado no diário oficial do respectivo ente federado. Isso está certo, mesmo que não esteja falando de coisas de seguridade, de sigilo, né? Uma pena que colocaram como errado, né? Provavelmente é por causa de que tá falando aqui todos. Quando falam normalmente todos, que nem esse aqui que falou exclusivamente, esse tipo de restrição normalmente torna errado, né? Obviamente não são todos, né? Se tem a exceção do sigilo, então não são todos, mas no contexto isso aqui parece certo. Bom, o certo era o da princípio da legalidade, né? Interessante. Vamos ver a razão. Esse aqui é a explicação do porquê que esse segundo é certo. Modernamente tem-se o bloco de legalidade. Modernamente tem-se o bloco de legalidade como competente do princípio da legalidade, pelo qual se deve obedecer além das leis ordinárias. Princípio de bloco de legalidade, né? Os outros atos normativos e os princípios relacionados a eles, como é o caso dos direitos fundamentais e os princípios constitucionais dispostos na Constituição Federal, conforme a informação Obviamente você tem que seguir o treco da Constituição e os direitos fundamentais. Mas isso quer dizer que eu devia ter considerado que esses carinhas, quando eu pensei nos trecos que eles estavam falando de não ter norma legal direita. Bom, além de cumprir as leis ordinárias, as leis complementares, leis em sentido estrito, a administração está obrigada a respeitar o denominado bloco de legalidade, que significa dizer que as regras vinculadas da atividade administrativa emanam de outros veículos e normativos a saber. Um exemplo é a Constituição Federal e suas emendas. Constituições de Estados também são, e leis orgânicas. Medidas provisórias também são, tratados de convenções internacionais também são, costumes, atos administrativos, normativos, como decretos de regimentos internos, decretos legislativos e resoluções. E os princípios gerais de direito também são. Ou seja, na verdade, tem muitos exemplos de coisas que são extras que não são literalmente legais, não são leis, mas são relativos à legalidade de uma coisa, né? Bom. Próxima questão. Entre os conhecimentos básicos de administração pública, encontra-se de todos os atos como se deve ser realizada a publicação dos atos, programas e outros serviços e campanhas dos órgãos públicos que deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, conforme o parágrafo 1 do 37. Essa função social é a forma de fiscalização do Estado e pela sociedade. O valor da obra previsto. Não entendi o que está perguntando aqui. Inciso XXI, Constituição nessa publicidade, está falando do princípio da publicidade? Não pretendendo constar. Quanto se forma como deve ser realizada a publicidade dos atos, programas. Ele está falando que os conhecimentos básicos é como é que está perguntando como é que faz publicidade, né? É de colocar no dinheiro oficial. Daí ele fala coisas que não são consideradas publicidade, né? Deve ter caráter educativo, informativo e de orientação social, isso está certo. Como parágrafo 1. Nessa publicidade está não podendo constar. Coisas que não pode constar, fala da impessoalidade, né? Provavelmente é isso que está falando aqui, mas vamos ver. A sua função social de formas de fiscalização do Estado e pela sociedade. Não podem constar isso, errado. O valor da obra prevista deve constar isso, sim. Informação de texto ou apresentação visual que, direta ou indiretamente, por implicação, omissão, exagero ou ambiguidade, leve o cidadão a engano quanto ao objeto da informação que está sendo comunicada. Obviamente não pode fazer isso, né? Mas vamos ver os outros. Sendo estimado para a realização do serviço, tempo estimado para a realização do serviço, tem que ter isso, né? Nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
E nessa publicidade não deve constar, obviamente, não pode constar nome, símbolo ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades. Isso aqui é o mais óbvio, né? Apesar desse aqui de não ter informação de... Na verdade, se você pensa aqui de contexto, com a palavra não, né? Na verdade, isso aqui tá certo. Apesar que essa coisa de deve a erro faz você pensar, pode ser outra coisa, né? Bom, na verdade, isso aqui tá certo, né? Ou seja, não pode ter essas informações que levam ao erro. Eu confundi. Então, obviamente, essa aqui é da impessoalidade, né? Próxima questão. Especialmente após a promulgação de 88, a administração pública deve ser evitar desperdício de recursos. Quando fala de desperdício de recursos, está falando do princípio da eficiência, né? Mas vamos continuar. Recursos ao mesmo tempo em que se busca manter e ampliar a qualidade dos serviços prestados à população. Com base nesse raciocínio, os gestores públicos devem se pautar pelo princípio constitucional denominado eficácia, não é princípio administrativo. Não, efetividade também não é, apesar de ser uma coisa que realmente cai muitas vezes com eficiência. Accountability não é um princípio administrativo, é um princípio orçamentário. Legalidade é um princípio administrativo, mas não é o que está falando, constitucional, mas não é o que está falando aqui. Não é eficiência, né? Assim. Artigo 37 da Constituição Federal de 1988 explicita 5 princípios que devem ser... Tá. O princípio que determina essa atitude de administração pública é chamado de princípio. Atitude? Tá. Volta aqui. Qual é o princípio que está falando? Devem ser observados pela administração, acontecendo qualquer Entre eles é o que determina que tudo e qualquer administração pública deve atender ao objetivo a que se destina, sem deixar nenhuma espécie de marca. Marca, já que falando de marcas, os trecos provavelmente estavam em pessoalidade, né? Ou marca pessoal e outras coisas. Não é legalidade, não é moralidade, não é publicidade, objetividade, limpe, nem existe, não tem esse, e é impessoalidade. Só porque tá falando de marca, né? Essa questão. A transparência na administração pública é um dos princípios fundamentais da administração da democracia, apesar de não constar explicitado no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, tem como um dos seus principais componentes o princípio constitucional da publicidade. Eficiência, legalidade, eficácia e moralidade. Tem todos esses. Agora entendi. O que está perguntando aqui? Tem como um dos seus princípios componentes o princípio constitucional. Voto. Transparência. O princípio de transparência é o princípio de publicidade. Tá? Transparência e publicidade. Tá legal. Próxima questão. Que interessante. Mas isso aqui é contra a moralidade, não é pessoalidade, não. Quando falam de contra os princípios de pessoalidade, eles falam de criar coisas para si mesmo, entende? O moralidade e outras coisas que são esse aqui de nomear, normalmente, também. Mas parece que tá errado, né? Nas enunciadas não tem moralidade, então deve ser uma pessoalidade mesmo. Então vamos lá. Indicar parentes amigos para cargos públicos, tal como sugere o charge, seguir o leitamento de pessoas devidamente capacitadas para a função pública, fere um princípio constitucional da administração. Aí o cara pergunta, é uma árvore genealógica ou seja, uma família? Daí ele fala, não, é um organograma da instituição. Alternativa. Fere a legalidade? Não. Fere a ética? Sim, obviamente, mas não é esse princípio constitucional. A individualidade não é princípio constitucional, a eficiência não tem nada a ver, é pessoalidade. Próximo. Questão. Em concurso público se caracteriza por ser um processo seletivo amplo e democrático para efeitos de acesso ao emprego ou a cargo público. É assegurada a igualdade de oportunidades aos interessados, cabendo ao Estado identificar os mais aptos de acordo com os critérios objetivos, ou seja, trata-se de um claro exemplo do segundo princípio da administração pública. Segura a igualdade de oportunidades, interessados, cabendo ao Estado identificar os mais aptos de acordo com os critérios objetivos. Mais aptos, oportunidades. Para mim isso até parece iniquidade, né? Mas caracteriza por um processo seletivo amplo e democrático para efeitos. Ou seja, se trata de um claro exemplo da seguinte princípio administrativo, ética, né? Um princípio, eficiência, e a de processo seletivo na qual apenas os que tiverem desempenho regular ou estiverem em cotas previstas na lei são aprovados. Isso parece certo. Legal na medida em que a concursos são previstos em lei e estão acessíveis sem discriminação de toda a qualquer pessoa com visão governamental política. Isso parece fazer sentido também, mas não. Moralidade, pois o acesso ao setor público de maneira transparente, sem restrições e com incremento de influência política pessoal. Isso faz mais sentido, né? Oportunidade aos interessados, cabendo ao Estado identificar os mais rápidos. Se aqui ele está falando de mais rápidos, é provavelmente uma eficiência, né? Não estou entre eficiência e moralidade. Pessoalidade, na medida em que todos têm direito de concorrer ao emprego público sem qualquer restrição de idade, gênero, religião ou renda. Isso para mim parece certo, cara. Na verdade, a explicação que ele deram para cada um dos princípios é muito boa. Muito boa, muito boa. Mas qual que ele quer mesmo? Qual que ele quer? Concurso público se caracteriza por um processo seletivo amplo e democrático para efeitos de acesso ao emprego por cargo público. É assegurada a igualdade de oportunidades. Ele quer um princípio que represente igualdade. Impessoalidade cria igualdade? Todos têm o direito de concorrer. Igualdade, tá, faz sentido. De oportunidade aos interessados, certo? Tá bem, dá o Estado identificar os mais aptos de acordo com os critérios objetivos. Identificar aptos eu pensaria em eficiência, mas
Ou seja, trata-se de um claro exemplo da seguinte princípio. Ou ele quer a igualdade ou ele quer a eficiência de critérios. Tá difícil para mim entender isso aqui. Vamos aqui de eficiência mesmo. A eficiência. Né? Que deu errado. Era impessoalidade, né? Era o cara da igualdade ao invés do cara de escolher os caras melhores, né? Normalmente a eficiência tá pensando em evitar gastos e trecos. Ou seja, se você tratasse melhor o cara, você teria mais eficiência, né? Mas, vamos lá. São os princípios que agem a administração pública direta e indireta da conforme a Comput. Na verdade, tem essas questões desse tipo caem muitas vezes. É a questão de nível extremamente fácil, né? Impessoalidade, liberalismo não existe, não tem a liberdade. Quer dizer, claro que tem a liberdade, né? Legalidade, impessoalidade, tá. Legalidade, ilegalidade, tá. Publicidade, tem. Supremacia do interesse público, não tem. Impessoalidade, pluralidade, e esse aqui tem igualdade no final. É esse aqui, ó. Limpe. Se aparecer uma outra questão dessa, eu vou chutar usando as letras iniciais sem tentar ler as coisas. Tipo, se tiver todos o L, P, I, E, M, eu vou chutar ela, só pra ver se dá certo. Assim que os princípios assinados correta. A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, princípios que agem as atividades administrativas, certo? Os quais estão previstos expressamente na Constituição Federal desde a sua redação originária. O que segundo o enunciado, tá errado, né? Todos esses trecos não estão na Constituição originária. Se ele tá pensando assim, provavelmente ele tá querendo, ou ele tá querendo falar das outras constituições, obviamente eles não tinham os princípios administrativos, ou ele tá falando da. Não entendo no contexto de que tipo de administração ele tá falando, mas ele tá falando da 88, você tem que lembrar aquela coisa de que antes só tinha 4 princípios administrativos, aí não tinha eficiência, ou seja, na primeira redação, na redação originária não tinha todos esses princípios que foram mencionados aqui, não tinha eficiência, ela foi acionada depois. O princípio da legalidade administrativa confunde-se com o princípio de reserva de legal complementar. E isso está. Não sei. Então pula. É razão do princípio da impessoalidade, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas. Era uma questão de oficial legislativo? Interessante. Será que vai cair uma questão de princípios na prova do Alesp? Bom. Dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou orientação social dela, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. O princípio da continuidade perduz a ideia de que a prestação de atividade administrativa deve ser ininterrupta, razão pela qual a exceção do contrato não cumprido não poderá ser invocada por particulares na execução de contratos administrativos. O princípio da continuidade? O princípio da motivação impõe na administração o dever de indicar os fatos e fundamentos jurídicos que determinaram a prática dos atos administrativos, de modo que a motivação deverá ser explícita, clara e congruente. Na verdade, quando fala de atos, na verdade tem um motivo de motivação, mas fatos... eu nem sei o que eu devo escolher aqui. Se eu devo escolher um dos caras que é o princípio principal, ou se devo escolher um desses caras que são princípios que, na verdade, meio que fazem sentido. Motivação e continuidade... O princípio da continuidade existe, ele é um princípio orçamentário, ele é um princípio de serviços públicos. Mas não da administração pública, é o princípio de serviço público, sabe? Ele existe sim. O princípio de motivação, não lembro se esse aqui existe aí. Aqui, verdade. Eu não vou escolher os carinhas extras, vou tentar escolher entre legalidade e impessoalidade, né? Até da reserva legal e impessoalidade, tá? Usar programas, obras, serviços, campanhas, órgãos, deverá ter caráter educativo, formativo, orientação social, certo? Isso aqui tá no parágrafo 1. Terá não poder constar nomes, símbolos e imagens que caracterizam a promoção pessoal de autoridades de serviços públicos. Isso tá certo. Será que essa é a reserva legal complementar, né? Essa alternativa aqui completa. O princípio constitucional implícito relaciona-se à administração pública. Relacionado à administração pública que contempla um princípio constitucional implícito. Implícito? Ou seja, eu tenho que... Esse aqui é uma questão que dá realmente dos princípios expressos, porque todos os trecos são expressos, ou seja, uma questão de achar o errado, né? Moralidade é expresso, publicidade é expresso, eficiência é expresso e impessoalidade é expresso. Ou seja, o único que é implícito é o princípio da realidade, tem razonabilidade que existe de verdade. A próxima questão, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados do Distrito Federal, obedecerá os princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, bem como aos quais são os outros dois do LIMP, L e M, né? Esse aqui tem E, tá certo, esse aqui tem T, tá errado. Esse aqui tem L e M, falta o P e o E. Esse aqui tem U, tá errado. Esse aqui tem T, tá errado. Esse aqui tem E, tá certo. Esse aqui tem M, tá errado. Esse aqui tem P, certo. Esse aqui tem E, tá certo. Tentar usar as letras bloqueando a minha visão, deu meio errado, porque eu meio que conseguia ver o que tava mas foi interessante chutar as coisas só usando as letras, né?
tentar chutar as coisas. Próxima questão. A alternativa vai ter contempla os princípios da administração pública explícitos da Constituição Federal. Proporcionalidade, moralidade, eficiência, razoabilidade. Proporcionalidade não é. Proporcionalidade, publicidade, moralidade, legalidade e eficiência. Tá certo? Certo. Próxima questão. A respeito do princípio da administração pública, assinale a alternativa correta. O princípio da legalidade autoriza que a administração pratique todos os atos que a lei não proíba. Isso está errado. Essa é a coisa que fala da pessoa que é privada e não legalidade. Em decorrência do princípio da publicidade, a publicação e o pressuposto de validade de todos os atos administrativos. E a publicação é pressuposto de validade, é sim, isso está verdade. Mas, pula. O princípio da moralidade não possui eficácia, mas todos, se lembra que quando fala de todos, normalmente está errado, né? Na verdade, vamos pular todas as coisas que tiverem a palavra todos, ou exclusivamente, né? Portanto, esse aqui não tem exclusivamente, esse aqui tem, não possui, provavelmente vai estar errado. Próximo. Nesse aqui não tem todos, né? Só o único que tinha todos era esses dois aqui. Vamos ver. O princípio da personalidade impede que o agente público se promova pessoalmente por meio de realizações administrativas, realizações da administração pública. Isso está certo. Está certo, né? O princípio da eficiência importa em maior rigor de controle das atividades meio de administração. Então, o princípio da eficiência não importa em maior rigor de controle. Se isso for tornar mais eficiente, talvez, mas não importa isso não. É tornar as coisas mais eficientes. O princípio da moralidade não possui eficácia normativa direta. Isso está errado, ele possui eficácia normativa direta. Bom, próxima questão. Considere o hipotético de um funcionário. Considere o caso hipotético. Um funcionário público atende amigos. Isso é contra a moralidade. Familiares furando a fila, ou seja, dar um jeitinho para acelerar um determinado serviço público a fim de que amigos e familiares não precisem guardar a vez na fila da espera. O funcionário agiu de maneira incorreta e incompatível com o esperado no contexto do atendimento ao público. Quais são os princípios e o tipo de conduta que teriam evitado tal situação? Civilidade, não. Princípio, não. Daí ter legalidade? Não, obviamente. Protocolar? Não. Moralidade, ou seja, o tratamento deve ser frio e calculista em todas as pessoas, inclusive amigos e colegas. Não é essa coisa de frio e calculista. Personalidade, ou seja, um atendimento eficiente, ético e transparente, todos sem qualquer favorecimento. Isso está certo, sem favorecimento. Não, realmente quero escolher a impessoalidade quando aparece questões de impessoalidade. Bom, os princípios básicos da administração pública são legalidade, personalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Primeira opção, certa. Nem ver ali as letras, mais interessante. Próxima questão. Um agente público do Ministério de Serrara, pretende realizar uma conduta realizar uma conduta no desempenho de suas atribuições. Verifica que a lei não proíbe, mas também não prevê expressamente tal conduta. De acordo com os princípios que regem a administração pública, a gente não deve praticar o ato, pois do princípio da legalidade da administração pública, somente pode fazer o que a lei autoriza. Isso está completamente certo. O princípio da legalidade tem o pressuposto de que um agente público, que no caso aqui é um carinha, se estivesse falando de um agente privado, ele poderia fazer, mas já que é um agente público, não pode fazer. Não pode fazer nada que a lei não autorize. Então tá certo isso aqui. Próxima questão. Os princípios administrativos possuem por função orientar e limitar a atuação da administração pública, norteando de que modo a conduta do gestor deve ser compatível com o direito a respeito dos princípios administrativos da alternativa correta. O princípio da pessoalidade afasta a obrigação da administração a conferir tratamento não igualitário para os desiguais. Isso está errado. Não é o princípio da pessoalidade que faz isso, não. O princípio da moralidade. A evocação do bem comum ao interesse público abstrato legitima a atuação do gestor público em desconformidade com uma boa-fé, tornando compatível com o princípio da moralidade. Isso está errado. A invocação do bem comum não justifica a atuação do gestor público a fazer esse tipo de coisa. A adoção de princípio da eficiência não implica a subordinação da atividade administrativa à pura racionalidade econômica. Isso está certo. Em função do princípio da legalidade, também tem que ser usar moralidade e outras coisas, impessoalidade também. Isso aqui está certo, na verdade. Mas vamos ver as outras, né? Em função do princípio da legalidade, o contrato firmado entre a administração e o particular não pode ser fonte de direitos e obrigações. Obviamente, isso está errado. Tem que ter direitos e informações. O princípio da legalidade significa que qualquer conduta do gestor público deve ter base na lei formal, sendo proibida a postura administrativa que se funde exclusivamente em norma constitucional. Isso está errado também, né? A gente viu agora há pouco. Da adoção de eficiência. Próxima questão. Em um determinado julgado, o Supremo Tribunal Federal, STF, afirmou que a destinação de verbas públicas para o custeio de evento cultural tipicamente privado, sem amparo no regime jurídico administrativo, traduz-se em favorecimento do segmento social determinado, incompatível, portanto, com o interesse público e com os preceitos constitucionais. Os princípios constitucionais que regem a administração pública e às quais a afirmação do STF se refere são publicidade e impessoalidade. É a impessoalidade que está falando da publicidade, né? Volta aqui. A destinação de verbas públicas para o custeio de evento cultural tipicamente privado, sem amparo de regime jurídico administrativo, traduz-se em favorecimento do segmento social, determinado incompatível, portanto, com interesses públicos e com preceitos constitucionais. Destinação de verbas públicas para o custeio de evento cultural tipicamente privado. Primeiro, isso aqui é contra a impessoalidade, certo? E não é eficiente. Favorecimento do segmento social, né? Moralidade administrativa e moralidade. Eu acho que é impessoalidade e moralidade administrativa.
Deu certo. Vai, mais duas questões para terminar. Tanto o concurso, tanto os concursos públicos quanto as seleções. Essas seleções, estas no âmbito interno das organizações, são regidas por princípios constitucionais. O princípio fundamental que rege o edital para que chegue onde deve chegar é o da impessoalidade, meritocracia, publicidade. Não entendi. O princípio fundamental que rege o edital para que chegue onde deve chegar. O edital? As seleções estão no âmbito interno das organizações, são legais regidos pelos princípios constitucionais. Concursos públicos. Bom, a gente acabou de fazer uma questão de concurso público agora há pouco e que a resposta era impessoalidade. Mas ele está falando de rege o edital. O princípio fundamental que rege o edital são as normas de edital, certo? Legalidade. Para que chegue onde deve chegar, publicidade. Mas quando fala de onde o edital tem que chegar, obviamente é publicidade, certo? Confuso. Uma hora eu quero escolher uma coisa e outra coisa a partir do certo faz outra resposta, né? Princípio propaganda de veiculada em rádio, televisão e na internet associada a determinado agente público, propaganda e publicidade, né? Mas ele estava querendo falar de caracterizar a ofensa ao princípio, usando determinado, se associando ao determinado agente público. Era o básico, tinha impessoalidade, mas eu não li o resto, né? Vamos fazer mais questões. Se tivesse. Vamos pular todas as questões que forem no textão, e só as questões que você tem que adivinhar, acertar o princípio, né? O estadual que vier da realização do processo seletivo para recrutamento de estagiários pelos órgãos e pelas entidades do poder público estadual terá o princípio de eficiência, fere o princípio de legalidade. Impessoalidade, por que será que é impessoalidade? Nem ideia. Esse aqui tem textão, pula. Esse aqui tem só os princípios, né? São, entre outros princípios, espécies na Constituição Federal, razoabilidade não é, legalidade, eficiência, tutela não é, motivação não é, moralidade, eficiência e publicidade são, certo? Próxima questão. Uma de acertar qual é o princípio. Praticamente considere que o prefeito determinado de agentes públicos responsáveis de Secretaria Municipal de Saúde, que o exame de seu amigo seja realizado em, no máximo, 48 horas. Se estivesse a concorrer, seria correto afirmar que o prefeito municipal em questão haveria violado o princípio da impessoalidade, né? Muito usado, muito caiu, muito o princípio da impessoalidade. Outro aqui. Tá. A administração somente pode ser impor aquilo que a lei autorizar, tratando-se de uma projeção das liberdades públicas que dirige o regime administrativo dos órgãos governamentais, evitando o arbítrio e o abuso de poder. A tal afirmativa traduz o princípio administrativo de impessoalidade. Ilegalidade? Não consegui achar a palavra-chave de legalidade, não, né? O servidor público não só deverá averiguar os critérios que conveniencia a oportunidade de justiça em suas ações, mas também a distinguir o que é honesto e o que é desonesto. Assinar o princípio constitucional, moralidade. Ó. Que legal, gostei desse. Outra questão de textão, pula. Aqui. Os atos dos servidores públicos deverão estar em conformidade com o interesse público e não próprio ou de acordo com a vontade de um grupo. A afirmação de estar de acordo com o princípio da bem público não existe. Legalidade não, impessoalidade não. Vontade de ter um grupo, já que ele não está falando de pessoal e um indivíduo. Poder vinculado, não. Hierarquia não. Acaba que vai ter que ser impessoalidade, né? Eu que achei que era moralidade de novo. Caraca, eu fico querendo escolher moralidade toda hora nessas questões de impessoalidade, né? A administração pública deve ser destinada a todos os administrados, dirigida aos cidadãos em geral, sem determinação da pessoa ou discriminação de qualquer natureza. Esse é o conteúdo do princípio da legalidade. Ser destinado a todos os atos administrativos dirigidos aos cidadãos em geral, sem determinada pessoa ou discriminação de qualquer natureza. Publicidade, legalidade, moralidade, eficiência. Deve ser destinada a todos os administrados dirigidos aos cidadãos em geral, sem determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza. Cara, eu realmente não estou entendendo o que eles querem aqui, não. A atividade administrativa deve ser destinada a todos os administrados. Todos os administrados, tá. Dirigido aos cidadãos em geral, tá. Sem determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza. Olha aqui, determinação de pessoa ou discriminação é, obviamente, tá falando da legalidade com esse enunciado, essa parte final do enunciado. Mas isso aqui é muito difícil, muito zoado, muito ambíguo. Pessoalidade. Caraca, a maioria das questões a resposta é pessoalidade, estranho, né? A atividade administrativa deve ser destinada a todos os administrados, dirigida a cidadãos em geral, sem determinada pessoa ou discriminação de qualquer natureza. De novo, pessoalidade, saco. Já estou irritado do princípio da sociedade aparecendo toda hora, né? Sendo o objetivo o principal, que objetiva a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em identificação de situação jurídica prevista na Constituição. Em relação à administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, é o princípio da igualdade e impessoalidade, né? Caraca, meu. Próxima questão. Entre os próximos princípios constitucionais consagrados à administração pública, aquele que é específico do Estado de Direito, que o qualifica e que lhe dá identidade própria é... Identidade própria? Os constitucionais consagrados à administração pública, aquele que especifica do Estado de Direito, que dá identidade própria ao direito. Tá falando da legalidade?
Moralidade não, publicidade não, eficiência não. Só consigo pensar em legalidade. Vamos lá, legalidade, meu. Aquilo, certo? Mas realmente eu não consigo entender a lógica disso aqui, não. Estado de direito representa a moralidade, obviamente. Tudo tem que ser como a lei, né? Direito, lei. Faz sentido, mas. Mais ambíguo. Vai, última questão. São dois exemplos de princípios constitucionais da administração pública. Finalidade não, formalidade não, publicidade é, impessoalidade é. Caraca, tem tanta questão fácil de princípios. E tem questões que confundem você. Bom, tchauzinho.